Olá, pessoal. Meu nome é Natana, sou psicóloga e neste canal eu falo sobre criação de filhos. E hoje nós vamos falar como fazer as crianças pequenas colaborarem mais. Uma questão que os pais me trazem frequentemente, principalmente quando a gente pensa nas questões diárias, de rotina, como, por exemplo, a hora da refeição, de tomar banho, trocar de roupa. Porque muitas vezes os pais já estão exaustos quando vão fazer essas demandas com a criança e a criança começa a não colaborar, não querer parar. E muitas vezes a situação acaba indo para um patamar ruim, muitos pais perdem a cabeça, acabam gritando e depois se separam. Então, bora comigo que eu vou falar para vocês hoje uma série de estratégias super bacanas do ponto de vista psicológico para a gente fazer as crianças colaborarem. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que, na verdade, nós distorcemos muito essa questão sobre a colaboração da criança, porque muitas vezes o que acontece não é que a criança não quer colaborar, ela apenas não está entendendo o porquê ela precisa fazer determinadas coisas. Naturalmente, quando especialmente as crianças estão vivendo os primeiros anos de vida, elas não entendem a necessidade de fazer determinadas coisas, principalmente quando elas estão fazendo algo mais legal, mais divertido, que a gente, enquanto adulto, tem enquanto dimensão. Então, pra gente é óbvio que em determinados horários a gente precisa fazer refeições, tomar banho, tem uma rotina, porque a gente já tem uma outra visão, uma outra experiência sobre as necessidades da vida. Mas a criança pequena, ela ainda não desenvolveu isso por motivos óbvios. Então, a questão, muitas vezes, da colaboração das crianças está diretamente ligada ao fato de a criança compreender ou não o motivo de fazer determinadas coisas, como essas coisas serão feitas, porque é que nem a gente, se a gente é delegado, digamos assim, para fazer alguma coisa, e a gente não entende o que vai acontecer, o porquê daquilo, quais serão as etapas, naturalmente a gente também vai ter uma resistência a colaborar, a se engajar naquilo que precisa ser feito. Então, a questão norteadora, digamos assim, da colaboração das crianças é elas entenderem o porquê de determinadas coisas. Então, ao invés de a gente só planejar na nossa cabeça o horário que a gente vai dar o banho na criança, que a gente vai chamar ela para fazer alguma refeição, nós precisamos ir adiantando isso para as crianças, para que elas tenham um tempo de preparo para aquela atividade e que elas principalmente entendam o porquê daquilo. Então a gente tem que cuidar muito enquanto adultos para não sermos muito superficiais, muito rasos nas nossas explicações com as crianças, pensando assim, a criança não entende, então eu não vou me dar o trabalho de explicar, ou tipo, isso é óbvio para quem? É óbvio para a gente enquanto adultos, mas para a criança não é ainda óbvio. Então nós precisamos deixar muitas vezes, inclusive, a nossa preguiça de lado e realmente trabalhar muito na explicação, na repetição de coisas do dia a dia com a criança, mas entendendo que para ela ainda são questões que ela está se familiarizando, que ela está aprendendo, que ela está habituando ainda a rotina dela dentro daquilo. Dois exemplos práticos para dar para vocês. Um é com relação a trocar de roupa, porque o Pedro, no início da estação do inverno, ele estava muito resistente a começar a botar casaco, tênis, meia, já que ele estava acostumado o verão inteiro a andar de chinelinho, bermuda, camiseta. Então, consequentemente, como ele ainda não entende claramente essa dimensão das estações, da mudança delas, ele ficou resistente, porque para ele, num primeiro momento, não fazia sentido isso. Então, eu comecei a fazer toda uma explicação para ele do que é adequado em cada estação, quando está determinado clima, a gente usa determinadas roupas e trabalhar, inclusive, uma noção muito maior e super importante também para o desenvolvimento dele. À medida que eu fui fazendo isso, a colaboração dele automaticamente melhorou consideravelmente. E agora que a gente já começa a ter dias quentes, hoje é um dia frio, mas a gente tem tido dias quentes, às vezes ele não quer tirar o casaco, porque ele não entende agora o porquê, se ele passou meses usando casacos, ele agora não deve alguns dias, principalmente na parte da tarde, mais usar. E eu estou utilizando novamente essa explicação com vários recursos visuais que eu e a Juliana, minha sócia, desenvolvemos justamente para trabalhar essas noções de rotina, essa
colaboração específica da criança dentro das rotinas que fazem parte do dia a dia. E o outro exemplo super importante que eu quero dar para vocês, que inclusive tem trabalhado a autonomia do Pedro de uma forma bem bacana, é na questão do banho, que muitas vezes, naturalmente também, chega o final do dia, ele quer continuar brincando e às vezes ele não queria ir para o banho. Então, a gente começou também a trabalhar essa questão da rotina do banho com um adesivo em que mostra todas as etapas do banho. Então, quando vai chegando a hora de tomar banho, eu já vou avisando para ele, ó, daqui a pouco a gente vai tomar banho, daí você vai pegar a sua toalha e a gente vai olhar cada etapa lá no adesivo que a gente tem no banheiro. Agora eu até mudei, coloquei num quadrinho, porque a gente pode trabalhar em diversas situações, né? Então, eu coloquei no quadro para ficar mais versátil, para eu poder levar em outros lugares, até tipo assim, as etapas que ele faz no quarto dele, a gente daí leva o quadrinho pro quarto, quando é no banheiro a gente leva pro banheiro, então ficou inclusive mais prático dessa forma, mais versátil. Mas a grande ideia foi que, à medida que ele foi entendendo esses passos, ele ficou muito mais motivado a querer tomar banho e, principalmente, ele começou a entender como tomar banho cada vez mais sozinho. Então, eu fico junto, eu vou fortalecendo as orientações, mas ele já sabe tomar banho, passar o sabonete, a etapa de passar o shampoo na cabeça dele. Então, ele tem, com isso, um baita desenvolvimento da autonomia, da coordenação motora, de uma noção de autocuidado, que tem sido super importante para esse momento que ele se encontra, em que ele já está agora com 1 ano e 9 meses. Bom, gente, então eu desejo que essas dicas ajudem vocês com ideias, com estratégias para o dia a dia de vocês. E lembrem-se que as crianças, elas não querem o nosso mal, elas não querem desafiar os adultos, elas apenas precisam ser ensinadas, conscientizadas daquilo que muitas vezes para a gente é óbvio, mas para elas ainda é algo que faz parte da aprendizagem, do desenvolvimento, das noções que elas estão adquirindo sobre a vida. Um abraço e até o próximo vídeo!